E a Nova Jerusalém é, portanto, apresentada aos salvos. A Nova Jerusalém, a cidade do grande Deus, a eterna cidade que não foi construída por arquiteto humano, mas pelo próprio Jesus. Em João capítulo 14, versículo de número 3, o Senhor disse que foi preparar lugar, e estando tais lugares preparados, voltaria novamente e nos levaria para si mesmo, para que onde Ele estivesse, nós estivéssemos também. A mesma cidade, a Bíblia diz que há 8 grupos de pessoas que não entrarão na mesma. E se você quer saber quais são esses 8 grupos de pessoas, então fique conosco até o final do nosso vídeo. E após a nossa vinheta, nós contamos tudo para você. Nós que fazemos a Gospel TV, agradecemos você pela audiência. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Não esqueça de seguir a nossa página, curtir e compartilhar. Gospel TV, a TV do povo de Deus. Que o Deus Todo-Poderoso permaneça abençoando sua vida, seus projetos, em nome de Jesus. Apocalipse capítulo de número 21, nós temos um relato glorioso da Nova Jerusalém. João testifica e diz: "E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido." E aí que está a Nova Jerusalém, a cidade que o nosso Jesus querido tem preparado para todos aqueles que o aceitam como Salvador. O Jesus, além de nos garantir que nós nele tenhamos a vida eterna, ele garante um lugar específico onde nós passaremos com ele toda a eternidade. Nós viveremos com ele toda a eternidade. Então, por que não aceitar este Jesus? Por que não abraçar o plano da salvação, projeto da salvação? Note isso. Existe a Nova Jerusalém, feita por Cristo Jesus para todos os salvos, para todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Mas existe também o inferno preparado para todos aqueles que o negam, para todos aqueles que decidem viver de acordo com o curso deste mundo. João testifica e diz: "Eu vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada, preparada para o seu povo." Nós vamos encontrar a palavra de Deus lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 10, dizendo: "Porque esperava a cidade que tem fundamento, do qual o artífice e construtor é Deus." Ou seja, muitos antigos morreram nesta esperança, sem ter consigo a Bíblia escrita da mesma forma como nós temos hoje. Mesmo assim, pela presença de Deus, pela comunhão que eles tinham com Deus, eles morreram na esperança de alcançar esta cidade, cujo construtor é o próprio Deus. Veja que desde a antiguidade alguém tem esta esperança e Jesus nos dá a certeza de que se nós somos fiéis a Ele, nós viveremos com Ele para sempre nesse local preparado, super preparado por Ele. Ainda nós podemos ler em 2 Pedro capítulo 3, versículo de número 13, "Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça." O apóstolo Pedro também ele tinha esta esperança e escreveu aos seus leitores falando a respeito de novos céus e nova terra em que habita a justiça. Tal cidade nada mais será do que o tabernáculo de Deus para com os homens. Ali o Senhor Deus estará com eles, mediante Apocalipse, capítulo de número 21, e nós lemos a partir do versículo 3. João diz: "E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus." O tabernáculo é um local
de morada. Bom, Deus sempre quis habitar com o ser humano, Deus sempre quis estar conosco. O grande problema é que a maioria da humanidade, a maioria dos seres humanos, só busca Deus quando tem problema, quando vem as lutas, dificuldades, as doenças. Sim, é nesse momento que até os ateus se lembram de dizer: ah, meu Deus, quantas pessoas estão dizendo isso só neste momento. Porém, a Bíblia vai nos dizer que nós devemos buscar o Senhor enquanto devemos achar, invocá-lo enquanto está perto. Isaías capítulo de número 55, versículo 6, nos traz esta poderosa mensagem que devemos buscar o Senhor enquanto devemos achar. Isaías capítulo de número 59, a partir do primeiro versículo, a Bíblia vai dizer que o ouvido do Senhor não está agravado, que o braço do Senhor não está encolhido, tá? E para que possa salvar. O seu ouvido não está gravado para que não possa ouvir, e o seu braço não está encolhido para que possa salvar. É Deus em busca do ser humano. Mas onde o ser humano anda, por exemplo, colocando a sua vida, colocando o destino da sua vida, é nas mãos do Senhor? Nem sempre. A Bíblia vai nos dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. A Bíblia vai nos dizer também que nesta cidade não haverá mais tragédias, não haverá morte, não haverá dores, não haverá traficantes, não haverá quem mate, também não haverá quem morra, haverá simplesmente só alegria, pois vemos em Apocalipse capítulo de número 21, versículo 4, a Bíblia dizendo: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. É esse o projeto de Deus para conosco, para com a humanidade. Mas somos nós que decidimos, é você que decide, sou eu que decido se quero viver o projeto de Deus, se quero viver no local em que Deus preparou, ou se viveremos de acordo com as nossas concepções pessoais e assim, portanto, perderemos aquilo que Deus preparou para nós. A palavra de Deus, o próprio Deus quer que nós aceitamos a sua mensagem e, aceitando a sua mensagem, tenhamos vida e vida em abundância, pois Jesus veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. É isso aí, só Jesus Cristo pode nos garantir vida abundante, vida eterna. Não existe o processo da reencarnação. Olha aqui, para aqueles que estão esperando reencarnar, eis aqui uma mensagem que mostra que o Senhor Deus tem um lugar específico, um local preparado, que não há dor, não há tristeza, não há reencarnação, não há pagamento de contas, porque a morte de Cristo na cruz do Calvário pagou todas as nossas dívidas e nos deu, portanto, direito de viver eternamente. E ainda nós encontramos a Bíblia nos mostrando aqui, o Senhor fará tudo novo. É isso aí, o nosso Jesus querido, em Apocalipse capítulo de número 21 e versículo de número 5 está escrito assim: eis que faço novas todas as coisas, e disse-me: escreve, estas palavras são verdadeiras e fiéis. Olha aí, o Senhor aí disse a João: eis que faço novas todas as coisas. O Senhor vai recriar. Por quê? Porque o ser humano destrói, o nosso adversário também destrói. Jesus Cristo é aquele que constrói. Então ele vai fazer novas todas as coisas e assim teremos céus novos, terra, tudo enquanto novo novamente, pois Cristo é o Criador de todas as coisas. Quando nós pegamos, por exemplo, João, o Evangelho, capítulo 1, a partir do versículo 1 está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A partir do versículo 2, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16, vai dizer que nele foi criado todas as coisas visíveis e invisíveis, seja tronos, seja dominações, seja potestades, seja principado, tudo foi criado por ele e para ele. O nosso Jesus querido, é ele o Criador de todas as coisas. Pois bem, e ainda Jesus
se apresenta no capítulo 21, versículo de número 6, Jesus Cristo se apresenta, portanto, aos salvos, à humanidade. Você vai ver também em Apocalipse, capítulo 1, Jesus Cristo se apresentando, dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eis que eu fui morto, mas estou vivo e tenho em minhas mãos a chave da morte e também do inferno. Jesus se apresenta. Nós vemos a apresentação do trono celestial em Apocalipse capítulo 4, Apocalipse capítulo 5, nós encontramos, portanto, a apresentação do Cordeiro. Apocalipse capítulo 6, vem ali o anticristo com toda a parafernália de destruição. Apocalipse capítulo 7, nós teremos os 144 remidos das 12 tribos de Israel. Nós temos também os mártires, aqueles que morrerão pelo nome de Cristo Jesus. Capítulo 8 e capítulo 9, nós temos a introdução da chamada de Deus à atenção do ser humano. Deus, no capítulo de número 8, capítulo de número 9, através dos sinais, através dos acontecimentos, Deus chama a atenção do ser humano para o arrependimento. Portanto, ali o ser humano já estará com o seu coração endurecido, de modo que o ser humano chega ao ponto de morder os lábios, a língua, mas não se converter a Deus. Tal será o momento de apostasia que o ser humano vai estar vivendo. Mas eu lhe garanto com certeza que aqueles que entregarem suas vidas nas mãos de Cristo Jesus terão a vida eterna. Então Jesus se apresenta em Apocalipse 21 e 6, dizendo: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Só Jesus Cristo pode fazer isso, nos dar da fonte da água da vida. Afinal de contas, é Ele mesmo, esta fonte gloriosa que nos ajuda, que mata a nossa sede espiritual e que nos leva a ter comunhão com Ele, com o Pai, com o Espírito Santo, e ter a esperança de adentrarmos nesta cidade maravilhosa. Mas, sem dúvida, você já está querendo saber quais são as 8 classes de pessoas que não entrarão nesta cidade. Veja, a cidade é preparada, é um local preparado para pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador e permaneceram fiéis. São 8 classes de pessoas que Jesus garante que as tais não entrarão na Nova Jerusalém, mas as tais serão lançadas dentro do lago de fogo. Vejamos quais são. O primeiro grupo são os tímidos. Infelizmente, há pessoas que não se identificam como cristãs, não andam como cristãos, não falam como cristãos, não vestem como cristãos, não se comportam como cristãos, porém, em algum momento dizem que são cristãs, mas elas têm vergonha de se identificar como cristãs. A estas haverá, portanto, a reprovação do Senhor nosso Deus. O Senhor Deus, Ele não aceita estarmos sobre o muro. Ou servimos ao Senhor, ou servimos o mundo. Nós vamos ver o Senhor falando isso, por exemplo, em Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja que estava sobre o muro. Não era fria e nem era quente, era morna, era meio termo. O Senhor disse: olha, você causa ojeriza, eu irei te vomitar, tá? Irei te lançar fora, vomitar-te-ei da minha boca. Portanto, deveremos ser firmes com a nossa fé e a nossa identidade de cristão. Próximo é o grupo dos fornicários. O que é fornicar? Fornicar é praticar sexo sem o casamento, antes do casamento. Digamos, 2 jovens, tá? A fornicação acontece entre 2 jovens, duas pessoas que não são casadas. Isso, entre pessoas que são casadas com quem não é casado, acontece o adultério. Portanto, nesse caso aqui, é a fornicação, tá? E aí os fornicadores, aqueles, repito, que praticam sexo sem o casamento, a eles não será permitida o acesso à Nova Jerusalém celestial, a menos que estas pessoas
cumpra em suas vidas Atos 13:19, que está escrito: arrependei-vos e convertei-vos para que os seus pecados sejam apagados. Aí sim, estas pessoas terão direito de salvação, se permanecerem, ao aceitar Jesus, permanecerem fiéis ao Senhor nosso Deus. João capítulo 5, versículo 24, está escrito: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Bom, está em fornicação, muda, tá? Casa. O casamento é uma bênção e o sexo no casamento não é pecado. Porém, se ficar naquela de pegar um, pegar outro, pegar uma, pegar outra, você vai parar, meu filho, no mais profundo do inferno. Estou te avisando, então muda logo em nome de Jesus. O próximo ponto é os incrédulos. São pessoas que, mesmo ouvindo a palavra de Deus, eles se recusam a crer. Existem aqueles que dizem não existe Deus, o que existe é a ciência, o que existe é o ser humano. Não, meu querido, mude, você precisa crer, mas para isso você precisa ouvir a poderosa palavra de Deus, e você está ouvindo nesta hora aqui na página Gospel TV, bem como também aqui no canal A Volta do Rei Jesus. O próximo grupo são os abomináveis, são aqueles que cometem abominação. Olha, cometer, ou melhor, criar contenda entre irmãos, isso é abominável aos olhos do Senhor. Portanto, se soubermos alguma coisa, é melhor a gente orar. Adoração também a ídolos é abominação ao Senhor, bem como comportamento contrário ao que diz a Bíblia, mediante, por exemplo, Romanos capítulo 1. Deus fez macho e fêmea e assim colocou sobre a terra, e colocando sobre a terra, existe hoje cerca de 9 bilhões de habitantes em todo o planeta Terra. O Senhor Deus sabe o que faz, Ele é verdadeiramente sábio, poderoso, o Todo-Poderoso e soberano. Pois bem, o próximo grupo são os homicidas, aquele que dá vida, só Ele pode tirar vida. Então não pense, meu amigo, já praticou tantos homicídios e parte deles estão ocultos, os homens não descobriram. Estão todos anotados diante de Deus, o qual você vai inevitavelmente comparecer diante dele para prestar conta pela sua vida, mediante o mesmo Apocalipse. Mediante o mesmo Apocalipse, capítulo de número 20, a partir do versículo 11, onde estará ali o juízo final. Aí você me pergunta, bom, mas eu já fiz tantas coisas, a saída para mim? Sim, a saída, basta aceitar a Cristo Jesus e não praticar mais. Aquela mulher, por exemplo, adúltera, o Senhor disse para ela, vai e não peques mais, tá? Vai e não peques mais. Então não adianta só aceitar Jesus, precisa aceitar e não voltar às práticas do passado. Aos fornicadores, aos feiticeiros. Hoje tem pessoas que dizem, Jesus está em todo lugar, Jesus está na macumba, está na umbanda, está na quimbanda, está não sei onde. Pode até estar, mas sobre a forma de juízo, Deus não faz parte destas organizações. Deus, o Deus da Bíblia, o Jesus Santo, não faz parte. Portanto, se você mexe com o Espiritismo, ouça a palavra de Deus, seja, portanto, convencido por ela, e eu declaro em nome de Jesus, salvação, libertação na tua casa, na tua vida, para que você possa, então, adentrar na Nova Jerusalém, mediante a palavra do Senhor nosso Deus. Idólatras também não vai ter espaço lá, seja idólatras de imagem de escultura, seja idólatra de artista, seja idólatra de trabalho, seja idólatra de filhos, seja idólatra do que for, não terá espaço nas redes sociais, não terá espaço na Nova Jerusalém, tá? Não terá espaço na Nova Jerusalém, porque o Senhor nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. E a última categoria aqui serão os mentirosos, tá? Pessoas que têm prazer, infelizmente, na mentira, tá? Devemos falar a verdade, vivemos pela verdade, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E aí a Bíblia diz que o lugar dos tais será no lago que arde com fogo e enxofre, que será
a segunda morte. Muito difícil, mas a Nova Jerusalém está aí preparada para aqueles que aceitarem a Cristo e permanecerem firmes na sua presença. E eu oro pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, te agradeço, Pai, por todos aqueles, Senhor, que hão de assistir, ó Deus amado, esta mensagem. Ó Deus querido, que o Senhor toque em cada coração, que a paz, que a tranquilidade reine, Senhor, em cada vida, Senhor, que haja cura divina, ó Deus amado, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Deus abençoe, não deixe de curtir, compartilhar os nossos vídeos e ainda seguir a nossa página. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Nós que fazemos a Gospel TV, agradecemos você pela audiência. Muito obrigado por assistir nossos vídeos. Não esqueça de seguir a nossa página, curtir e compartilhar. Gospel TV, a TV do povo de Deus.